Obrigado, senhor presidente. Boa tarde aí aos meus colegas e minhas colegas parlamentares e Tico. Tico, eu tenho uma relação pessoal com o Tico, então essas denúncias que ele vem fazendo, que ele está fazendo publicamente hoje aqui, são denúncias que eu já conheço. Mas é importante contextualizar o que vem acontecendo com você. O que está acontecendo com você não é isolado, né? Não é um caso isolado. Quando eu me elegi deputado pela primeira vez em 2010, quando a polarização não tinha se acentuado tanto e o discurso de ódio não era tão, não tinha tanto vigor quanto tem hoje, eu fui imediatamente alvo de difamação e de ameaça nas redes sociais. Nós identificamos imediatamente as fontes dessa difamação, levamos essas denúncias à Polícia Federal, as ameaças continuaram e, por fim, elas se estenderam a tal ponto que a Polícia Federal tinha que fazer alguma coisa e, quando ela decidiu fazer, ela chegou a duas pessoas, dois homens, um em Curitiba, outro em Brasília, que estavam articulados nessa campanha de ódio e nas ameaças. Esses dois homens foram presos, e foram presos porque o volume de denúncias contra eles era tão grande na Cifernet que foi impossível para a Polícia Federal ignorar esse volume de denúncias. Porque além de me atacar e de ameaçar a minha vida, eles mantinham viva e funcionando uma rede de ódio contra nordestinos, contra mulheres principalmente, contra mulheres feministas em especial, contra homossexuais de uma maneira geral e contra negros. Então era uma rede de ódio racista, machista, homofóbica e que tinha na minha figura o alvo principal de ataque. Eu e uma blogueira chamada Lola, do Ceará, professora da Universidade Federal do Ceará. Esses dois caras foram presos pela Polícia Federal. O jornal Hoje fez uma matéria enorme, mas curioso, quando o jornal Hoje fez a matéria, o jornal elidiu que eu era o alvo principal, embora a Cifernet tenha dito, olha, o deputado federal João Willis é o alvo principal dessa rede de ódio. Esses caras foram presos e uma das pessoas que participavam das redes de ódio deles dois, e de outras figuras, inclusive públicas, que os alimentam, um desses caras foi o assassino das 12 meninas no colégio Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro. E também, esse foi um fato não explorado pela imprensa, porque a imprensa não quis dar vazão a isso, tomando cuidado, claro, para não provocar um efeito epidêmico. A imprensa tomou cuidado de não relacionar. Mas eu acho que deveria ser relacionado, porque esses discursos de ódio, eles podem cair em terrenos férteis nesse sentido. Quer dizer, nem sempre as pessoas vão ficar restritas ao discurso propriamente dito, ao insulto. Elas podem partir para uma ação direta, que foi o caso dele. Ele treinou tiro, ele se armou, foi numa escola e matou 12 meninas. O único menino que morreu por acaso. Não era o alvo principal dele. O alvo dele eram as meninas. Esse cara depois se matou. De lá para cá, nós estamos insistindo com as autoridades, o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal. Eu tive audiência com o ministro Cardoso, que agora deixou o Ministério, para demonstrar preocupação com o aumento dessas redes de ódio e com os efeitos na vida prática das pessoas. Levamos o caso da mulher que foi morta no Irajá por conta de um boato no Facebook. Ela foi linchada até a morte. Levamos outros casos de violência física e lesão corporal provocados por rede de ódio. A Polícia Federal, até agora, não vou aqui julgar a instituição, mas até agora a Polícia Federal não deu nenhum relatório sobre o quanto avançou no combate a esses crimes. Nessa casa, quando foi instituída uma CPI de crimes cibernéticos, eu participei das primeiras reuniões de criação do plano de trabalho e coloquei entre os crimes cibernéticos não só os crimes financeiros, porque não interessa só defender os interesses privados de banco, sobre os crimes praticados contra banco e contra o mercado financeiro. Me interessava defender as pessoas. Então incluímos aí os crimes contra a honra, o crime de difamação, calúnia, que vinha sendo praticado contra pessoas nas redes sociais. Nós fizemos um dossiê consistente, mais uma vez entregamos à Polícia Federal, mostrando a ligação entre os perfis anônimos, os robôs, né, as centrais de robôs que produzem o discurso de ódio, e perfis de figuras públicas, inclusive dessa casa. Pessoas que estão com mandato aqui nessa casa, têm ligação com essas redes de ódios, estimulam essas redes de ódio, servem como também espaços de divulgação. E autoridades religiosas. Mostramos a ligação entre todos eles e demos para a Polícia Federal o caminho da investigação. Até hoje estamos esperando também o relatório dessa segunda denúncia, desse segundo material apresentado. Nessa CPI, infelizmente,
o objetivo era trazer os principais grupos que promovem a calúnia e a difamação nas redes sociais. E aí eu não tenho medo de dizer o nome, eu não tenho medo de dizer. O Revoltados Online é um dos principais grupos hoje que promove ódio, difamação e calúnia contra figuras públicas de esquerda e progressistas. E o Movimento Brasil Livre, MBL. Eram os dois grupos. Só que as pessoas que estavam à frente da CPI, e aí notadamente eram pessoas ligadas ao PSDB, e aí eu também não vou ter medo de dizer o nome, decidiram transformar a CPI num palco de disputa política, de polarização política, que vem dando o tom da cena política brasileira. E aí, em vez de investigar essas redes como redes promotoras de ódio, deram tribuna a essas redes para que eles viessem aqui se justificar e promover mais ódio. Então nós vimos aqui o espetáculo de uma promotora pública do DF, que é membro da Corregedoria do Ministério Público do Distrito Federal, repetir uma sucessão de calúnias contra figuras públicas do PT, contra figuras públicas do PCdoB, contra mim em especial, reiterando mentiras e calúnias. Então, esse ambiente já está contaminado aqui dentro. E nós esperamos que, agora que você decidiu botar a cara para além das redes sociais e se articular conosco, que a Polícia Federal dê uma resposta para isso. E que os partidos políticos dêem uma resposta para isso. É fundamental que o PSDB se coloque em relação a isso, sobre as figuras públicas do partido que estão articuladas com essas redes de ódio. É importante que o Partido Progressista, né, também fale disso. Há notadamente 2 deputados desse partido aqui que promovem essa rede de ódio. Um desses deputados falsificou documentos públicos, ou seja, as imagens que a TV Câmara registra de audiência pública nessa casa, a gente considera que é documento público, não pode ser adulterado. Esse deputado pegou os vídeos de uma audiência pública, editou de uma maneira criminosa e destruiu a vida de 2 pessoas do DF, a professora Tatiana Leôncio e o professor Cristiano.